nós leremos o final do capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 2 da primeira carta aos Tessalonicenses, versos 17 ao verso 20, até o final do capítulo. Diz assim, irmãos, essa porção da palavra de Deus. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém de coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até nós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda, não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Meus irmãos, quero começar a exposição desses versículos que lemos, chamando a atenção dos irmãos para o fato de que as separações são sempre muito difíceis. Em todas as circunstâncias, praticamente em qualquer relação, as separações são difíceis e muito frequentemente acarretam problemas os mais variados. Aqueles que já experimentaram separações sabem como elas são dolorosas, difíceis de ser suportadas, mesmo sem para separações temporárias, que não impliquem em separação definitiva nesta vida, como a morte de um ente querido. Mas mesmo separações temporárias, elas costumam ser difíceis, dolorosas e não poucas vezes acarretam dificuldades e problemas. Eu mesmo já tive que me ausentar do país, da família, da igreja, em um determinado momento da minha vida, por 2 anos, e digo aos irmãos que não foi fácil, nem para nós, nem para os que ficaram também, para alguns pelo menos. E essas circunstâncias que envolvem separação, frequentemente, elas resultam em dificuldades, em problemas. O apóstolo Paulo, em decorrência do seu ministério apostólico, como um apóstolo, o apóstolo dos gentios, aquele a quem Deus soberanamente comissionou para ser o seu porta-voz e levar a sua palavra no mundo, na época, e que precisava, em decorrência do seu ofício, viajar, permanecer em uma determinada cidade por um tempo, estabelecer a igreja ali, mediante o anúncio e a proclamação do Evangelho, e se ausentar, e continuar o seu ministério, a sua atividade missionária em outras regiões, experimentou várias vezes essas separações e chama atenção para isso, as dificuldades acarretadas por essas separações. Uma dessas dificuldades que Paulo experimentou foi com relação à sua ausência da igreja de Corinto. Paulo estabeleceu a igreja de Corinto e na sua segunda carta, os irmãos poderiam abrir
a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Ela foi escrita tendo, entre outros propósitos, explicar a razão pela qual ele não havia ainda retornado à igreja de Corinto, como era o seu desejo, como era a sua vontade. Certamente, membros da igreja de Corinto reclamavam e duvidavam das motivações do apóstolo Paulo, das razões do apóstolo Paulo, pelas quais ele não havia retornado com brevidade à igreja, como, ao que tudo indica, ele havia prometido que gostaria de fazer e pretendia fazer. No final do capítulo 1 da sua segunda carta à igreja de Corinto, no versículo 23, ele escreveu: porém, por minha vida tomo a Deus por testemunha de que para vos poupar não retornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? Era determinação sincera do apóstolo Paulo retornar à igreja de Corinto. Como ele menciona nos versos anteriores aos que lemos, nele e em Timóteo e Silvano, não havia o sim e o não, a sua palavra não era dúbia. Se ele havia dito que pretendia retornar, é porque ele pretendia de fato retornar. E se ele retornou, não foi porque a sua palavra fosse dúbia, mas porque ele não queria retornar à igreja em meio àquelas dificuldades e problemas que a igreja estava enfrentando, ser entristecido, entristecer a igreja, mas gostaria de retornar em paz, para se alegrar com a igreja de Corinto e ser motivo de alegria para aqueles irmãos, aquela igreja que ele tanto amava. A passagem que nós temos diante de nós, irmãos, trata exatamente da mesmo assunto, mesma questão, mesmo problema, mas agora com relação à igreja de Tessalônica. Os irmãos têm acompanhado a exposição que estamos fazendo nessa carta e sabem que na primeira parte desse capítulo 2, do verso 1, irmãos podem acompanhar, até o versículo 12, nós encontramos a defesa que o apóstolo Paulo faz do seu ministério ali na igreja de Tessalônica. Por 2 domingos estivemos aqui considerando como o apóstolo Paulo defende o seu ministério, apresentando ali algumas características de um ministério genuíno, como de fato foi o seu na cidade de Tessalônica. Sua atitude ali foi correta, foi ousada, o conteúdo da sua pregação foi bíblico, foi o Evangelho de Deus, a sua motivação foi genuína, ele não buscava a glória de homens, o seu método de apresentação do Evangelho foi adequado, ele não usou de linguagem bajuladora para agradar os seus ouvintes, demonstrou ali amor, abnegação, comportamento reto, íntegro, piedoso, justo, irrepreensível e fidelidade no desempenho, no exercício do seu ministério, exortando, consolando, admoestando, de acordo com a vontade de Deus, para a edificação daquela igreja e para a honra e para a glória do Senhor. Nos versos 13 a 16, que estivemos considerando nos últimos 2 domingos, encontramos quase que como um parênteses, onde o apóstolo Paulo acrescenta
um outro motivo de gratidão aos que ele já havia mencionado no capítulo 1 da sua carta. Paulo havia escrito, tendo como um dos propósitos expressar a sua alegria pelas notícias que ele havia recebido de Tessalônica e como aquela igreja, mesmo em meio a muita perseguição, havia recebido com alegria a palavra de Deus e vinha produzindo frutos dignos. Haviam deixado os ídolos, se convertido ao Deus vivo e verdadeiro. E quando o apóstolo Paulo recordava da igreja de Tessalônica, lembrava, entre outras coisas, da abnegação, do amor daqueles irmãos, da operosidade da fé que eles demonstravam e da esperança firme e viva que eles tinham em Cristo Jesus, no seu retorno, na consumação das suas promessas. Mas o apóstolo Paulo não havia ainda exaurido os motivos da sua gratidão pela igreja de Tessalônica. E vimos como nesses versos 13 a 16, nos últimos 2 domingos, ele acrescenta um outro motivo, era a lembrança de como eles haviam recebido a palavra de Deus, não como palavra de homem, mas haviam recebido a pregação do Evangelho como de fato era palavra de Deus. E como palavra de Deus, sinceramente recebida e acolhida, vinha produzindo frutos naquela igreja que poderiam ser perfeitamente identificados. E um desses frutos era exatamente o fato de que, em função da fidelidade deles e do compromisso deles com a palavra de Deus, eles vinham sofrendo à semelhança do que os profetas haviam sofrido no Antigo Testamento, do que as igrejas judaicas vinham sofrendo na Palestina, do que o próprio Senhor Jesus havia sofrido, e a semelhança das perseguições e dos sofrimentos que o próprio apóstolo Paulo e seus companheiros vinham experimentando em decorrência da fidelidade deles ao anunciar o Evangelho, proclamar a palavra de Deus. Nos versos que lemos, irmãos, versos 17 ao verso 20, o apóstolo Paulo retoma o tema principal desse capítulo 2. Depois desses versos 13 a 16, que podemos considerar como um parêntese, onde ele acrescenta esse outro motivo de gratidão a Deus, isto é, haverem recebido a palavra pregada como palavra de Deus, o apóstolo Paulo retorna à sua apologia, retorna à sua defesa. Infelizmente, os judeus avessos à pregação do Evangelho seguiam os passos do apóstolo Paulo, e aonde o apóstolo Paulo anunciava o Evangelho, ali eles estavam para persegui-lo, e ali permaneciam para semear a dúvida na igreja, nas igrejas, quanto à sinceridade, à genuinidade do ministério apostólico de Paulo, com o propósito de desacreditar a sua mensagem. E algumas dúvidas vinham sendo semeadas na igreja, insinuações vinham sendo lançadas na igreja com relação, portanto, tanto ao ministério do apóstolo Paulo, sua vida e ministério, quanto com relação até aos motivos da sua ausência. Alguns comentaristas usam os termos latinos para designar essas duas seções, do verso 1 ao verso 12, como apologia pro vita sua, quer dizer, uma apologia com relação à vida e ao ministério de Paulo, e os versos 17 ao verso 20 como apologia pro absentia sua, quer dizer, uma apologia com relação, uma defesa com relação à sua ausência. Porque as acusações diziam respeito às duas coisas: a vida, a sinceridade, ao ministério do apóstolo Paulo, e também diziam respeito, que é o nosso assunto, que é o tema do texto, a razão da ausência
demorada, do ponto de vista, pelo menos de alguns membros da igreja de Tessalônica, do apóstolo Paulo. Portanto, irmãos, nesses versos 17 a 20, nós encontramos a defesa que o apóstolo Paulo faz da sua demora, ou da sua aparente ausência, e a sua aparente demora em retornar a Tessalônica, como provavelmente ele havia prometido, assim como, ou pelo menos era o seu propósito, assim como havia feito com relação à igreja de Corinto. Quero, portanto, chamar a atenção dos irmãos para essa passagem. Por favor, mantenham a Bíblia aberta e vamos observar aqui quais são os argumentos do apóstolo Paulo. Como é que ele explica a sua ausência, a sua demora em retornar à igreja de Tessalônica. Os irmãos sabem que a saída do apóstolo Paulo de Tessalônica foi prematura. Não era propósito dele se ausentar logo, mas a perseguição dos judeus foi intensa. E o capítulo 17 do livro de Atos deixa claro como, até para o bem da própria congregação, dos membros da igreja de Tessalônica, ele precisou se ausentar da cidade. Quando os judeus não encontraram Paulo e seus companheiros que estavam hospedados na casa de Jason e alguns irmãos foram arrastados até as autoridades, e ali tiveram que como lemos nos versículos 6 e no versículo 7, versículo 8, especialmente versículo 9 do capítulo 17 do livro de Atos, tiveram que apresentar uma fiança estipulada. Quando tratei dessa passagem bíblica, expliquei para os irmãos que provavelmente essa fiança aqui deve ser entendida não como um valor, mas como uma promessa, uma declaração formal de que eles não mais hospedaria aqueles homens e de que provavelmente aqueles homens se comprometeriam naqueles homens não retornarem ali à cidade de Tessalônica. Contudo, saltaram a Jason e aos mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. A ideia provavelmente de acordo com a palavra aqui utilizada, a garantia de que Paulo não retornaria a Tessalônica. Então, os irmãos sabem bem como Paulo teve que fugir dali de forma prematura, teve que se dirigir a Bereia. Quando os judeus de Tessalônica souberam que ele estava em Bereia, se dirigiram para lá para excitar a multidão. Paulo teve que fugir para Atenas, de Atenas seguiu viagem para Corinto e assim deu continuidade à sua viagem missionária. E se encontrava em Corinto quando escreveu essa carta, depois de algumas semanas ou poucos meses da sua partida à igreja da cidade de Tessalônica. Vamos ver então, irmãos, quais são os argumentos ou qual é a defesa que o apóstolo Paulo apresenta para a sua demora em retornar à cidade de Tessalônica. E a primeira explicação que ele oferece, por favor, observem a primeira parte do versículo 17, é que se ele não retornou, não foi devido a alguma desafeição dele, ou que ele não tivesse afeição pelos membros da igreja de Tessalônica, ou porque ele não tivesse interesse naqueles irmãos, ou porque ele não amasse a igreja. Possivelmente havia pessoas na igreja que estavam pensando assim, e muito provavelmente isso estava acontecendo por causa de sugestões e insinuações dos opositores do evangelho ali na cidade de Tessalônica. Provavelmente a ideia, a insinuação que havia entre alguns ali na igreja de Tessalônica
era de que o apóstolo Paulo, na verdade, não tinha interesse real, afeição real pelos membros daquela igreja, senão ele já teria retornado, e a demora dele indicava falta de amor, falta de interesse pela igreja e por aqueles irmãos. Meus irmãos, isso não era verdade. Nós sabemos perfeitamente bem que isso não era verdade. Na realidade, as palavras do apóstolo Paulo aqui, no início desse versículo 7, elas são carregadas de emoção. Carregadas de emoção. Não sei se a nossa tradução portuguesa transmite isso, mas essas palavras aqui, quando o apóstolo Paulo diz: ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém de coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Especialmente a primeira parte, onde ele diz: ora, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém de coração. Paulo os amava, ele já havia deixado isso claro no capítulo 2, especialmente nos versos 7 e 9, ele amava profundamente aqueles irmãos. Ele escreveu: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos dóceis entre vós, como ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Na realidade, o apóstolo Paulo sentia-se como pais que foram obrigados a se separar dos seus filhos prematuramente. A palavra aqui, traduzida por orfanados, traduz exatamente o significado do texto original. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença. Paulo se sentia assim, não como filhos órfãos dos pais, mas como os pais órfãos dos filhos. Pais que haviam perdido, como um pai que havia se separado, forçado, obrigado, e as circunstâncias históricas que eu mencionei explicam a razão dessa separação, de maneira prematura e absolutamente dolorida e sofrida, como sofrem pais que são obrigados, por razões e circunstâncias variadas, alheias às suas vontades, a se separarem prematuramente dos seus filhos amados, dos seus filhos queridos, ainda prematuros, ainda sem haverem alcançado aquela idade adequada em que homens ou mulheres deixam pai e mãe, se unem à sua mulher e então se tornam uma só carne. Paulo sofria, meus irmãos, com isso. E é exatamente isso que ele quer transmitir para os irmãos. Meus irmãos amados, se eu não voltei ainda até os irmãos, não foi porque eu não os amo, não foi por falta de desinteresse, não foi por falta de afeição ou falta de interesse, mas foi exclusivamente, mas foi por circunstâncias alheias à minha vontade, e eu não estou aqui me sentindo bem com isso. Eu, na realidade, tenho sofrido essa separação, mas reconheço que não é uma separação, é uma separação temporária, com a graça de Deus, porque espero ir ver-vos o mais breve possível. Certamente, quando o apóstolo Paulo saiu de Tessalônica, tanto ele esperava retornar o mais brevemente possível, como a igreja esperava que ele retornasse o mais brevemente possível. Mas isso não pôde acontecer, e não foi por falta de amor, não foi por falta de afeição por aqueles irmãos. E Paulo deixa isso muito claro, porque ele se sentia como pai que havia sido obrigado a se separar de filhos que ele não tinha, como não era casado, não tinha filhos. As igrejas eram seus filhos, membros das igrejas eram seus filhos, e isso ocorreu de maneira que eles conheciam muito bem, forçada em virtude da perseguição. Se Paulo não saísse de lá, não apenas Jason, mas a própria igreja iria sofrer perseguição, e era a última coisa que o apóstolo Paulo queria.
E ele era um ministro de Cristo, um apóstolo, teria que continuar anunciando o Evangelho e levando o Evangelho aos gentios. Além disso, meus irmãos, Paulo argumenta: posso estar separado de vocês como realmente estou fisicamente, mas eu não estou separado de vocês no coração. Vocês estão na minha lembrança, vocês estão nas minhas orações. Lembrem que ele mencionou: oro por vocês incessantemente. Paulo diz isso, já disse isso mais de uma vez aqui. Damos sempre graças a Deus por vós. E no versículo 3, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus por vós. Paulo estava distante fisicamente da igreja, é verdade, mas ele estava espiritualmente próximo da igreja, porque sempre estava lembrando da igreja, orando, intercedendo a Deus por aqueles irmãos, próximo, distante na carne, no corpo, mas presente da igreja no coração. Mas o apóstolo Paulo continua, meus irmãos, na sua defesa defesa da sua ausência, da sua demora em retornar à igreja, deixando claro que ele não retornou, primeiro, como vimos, não porque faltasse a ele afeição pela igreja, amor pela igreja, e ele continua, não porque faltasse a ele o empenho, a vontade de ir à igreja, a determinação de voltar e retornar àquela igreja. Não faltava isso no apóstolo Paulo. Ele é abundante no uso das palavras para demonstrar a sua diligência, a sua determinação, a sua vontade mesmo de concretizar essa sua saudade e de ir até aquela igreja, se fosse possível. Na segunda parte do versículo 17 ele diz: com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo e vermos pessoalmente. Ele quase que amontoa palavras para deixar claro que ele não ficava apenas no sentimento, na emoção, na saudade, nas orações, mas ele havia já diligenciado, se empenhado, se esforçado de maneira prática, determinada para retornar à igreja de Tessalônica. Se dependesse dele, ele já teria retornado, já teria ido lá. Mas isso não foi possível. Era comum o apóstolo Paulo fazer isso, meus irmãos, isto é, retornar à igreja. Ele não era daquele tipo de evangelista que chega num determinado lugar e ali prega ali o evangelho, vai para outro lugar e se esquece dos lugares anteriores onde passou, das pessoas onde anunciou o evangelho, e imagina que simplesmente ter anunciado o evangelho ali, pronto, já está estabelecida uma igreja, plantada uma igreja, para usar a nomenclatura, a terminologia usada atualmente, e então continuava. Paulo não fazia assim. Os irmãos sabem como, se dependesse dele, ele passava 1 ano e meio, como passou em Corinto, 3 anos quase, como passou em Éfeso, o tempo que lhe fosse possível permanecer na igreja ali, para estabelecer uma igreja firme, ele ali permaneceria. E se não fosse possível, ele retornava, o mais brevemente possível, para visitar as igrejas, ver como elas estavam andando, e então edificar aqueles irmãos na fé. Se os irmãos abrirem a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, verão um desses exemplos durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ali na região da Galácia. Ele havia anunciado o evangelho em Antioquia, Icônio, Derbe, Listra. Podia continuar um caminho mais fácil por cima e retornar para Antioquia da Síria, mas ele não faz isso. Ele retorna visitando as cidades. E a partir do versículo 21 do capítulo 14, nós lemos assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Era costume do apóstolo Paulo retornar, estabelecer, confirmar a igreja. Ele não havia esquecido as igrejas. Não é um caso, e não se trata, irmãos, de um caso excepcional. Se os irmãos
avançarem um pouco mais no livro de Atos, agora no capítulo 15, no versículo 36, depois de terminada a sua primeira viagem missionária, depois daquela controvérsia acerca da circuncisão estabelecida no concílio de Jerusalém, primeiro concílio da igreja primitiva, nós vemos que no versículo 36 do capítulo 5, logo resolvido aqueles problemas, o apóstolo Paulo convoca Barnabé e diz: olha, vamos retornar e vamos visitar as igrejas e ver como elas se encontram. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Aí os irmãos sabem daquela dificuldade que houve com Barnabé, em função de Marcos, mas depois ele se reúne com Silas, e no verso 14, 40 e 41, nós vimos que Paulo concretiza o seu plano, agora na companhia de Silas. Verso 40, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Não era leviandade do apóstolo Paulo, não era porque havia nele o sim e o não, não era porque houvesse nele falta de determinação, vontade e empenho para realizar aquilo que ele havia prometido. O problema, diz ele, no versículo 18, é que ele foi impedido de assim fazer. Não apenas uma vez, lemos aqui no início do verso 18, mas duas, e ele se refere especialmente a ele próprio, ao apóstolo Paulo, utilizando uma expressão que na realidade pode significar não apenas uma vez, mas duas, mas várias vezes. Tentei ir, mas não foi possível. E não foi possível porque, diz ele, Satanás me barrou o caminho. Satanás não permitiu, Satanás impediu. É exatamente o que lemos no versículo 18, contudo Satanás nos barrou o caminho. E ao afirmar isso, o apóstolo Paulo utiliza uma palavra para barrou, que era usada na época em campanhas militares, para indicar quando se obstacularizava uma estrada para impedir o avanço das tropas, com troncos de árvore, coisas semelhantes, se colocava na estrada para impedir que as tropas pudessem avançar com a desenvoltura que elas avançariam se não houvessem aqueles empecilhos. E essa expressão, Paulo não explica, provavelmente ele não explica o que é que ele quer dizer com isso, porque, de alguma maneira, o fato já era do conhecimento de membros da igreja de Tessalônica, mas a expressão tem dado margem a uma série de suposições, uma série de sugestões, na tentativa de explicar como Satanás barrou o caminho de Paulo, impedindo de concretizar o seu desejo, a sua vontade, a sua deliberação, a sua determinação reiterada de retornar à igreja de Tessalônica. Alguns estudiosos do Antigo Testamento sugerem que Paulo não voltou por causa de problemas de saúde. Assim entendem o espinho na carne de Paulo. E então explicam essa passagem aqui em termos da saúde do apóstolo Paulo. Não teria podido retornar por causa da sua saúde debilitada e problemas de saúde que na realidade teriam impedido que ele retornasse como havia determinado e proposto à igreja de Tessalônica. Ninguém pode dizer que sim nem que não, porque simplesmente nós não sabemos. Não há nada que indique no texto que tenha sido essa a razão. Outros sugerem que a razão que o apóstolo Paulo menciona aqui, o obstáculo que o apóstolo Paulo menciona aqui para o seu retorno à igreja de Tessalônica foi o embargo oficial ao seu retorno, que ainda estava vigorando, que eu mencionei há pouco,
no capítulo 17, versículo 9 de Atos, onde lemos que eles pagaram fiança estipulada. Se a melhor interpretação é essa outra, que também é possível, para essa passagem, isto é, que Jason viu-se obrigado a garantir oficialmente para as autoridades que ele se encarregaria que o apóstolo Paulo não retornasse à cidade, ou pelo menos não fosse hospedado, ou não retornasse à cidade, não sabemos exatamente os termos. Se essa é uma interpretação correta dessa passagem, como parece, pode bem ser, então essas pessoas sugerem que teria sido esse motivo. Olha, não pude ainda, bem que eu já tentei ver com os irmãos lá se eles revogam essa para usar o termo utilizado aqui no verso 17, essa tutela, essa fiança, ou esse edito, essa norma lá, para que eu possa retornar, mas infelizmente ainda não foi possível fazer isso. Mais de uma vez já tentamos isso, mas não conseguimos ainda essa autorização para que eu possa retornar até a cidade de Tessalônica. Também o máximo que podemos dizer é que nós não sabemos se foi assim, porque o texto não diz. São sugestões apenas acerca do significado desse obstáculo imposto por Satanás para o retorno de Paulo à cidade de Tessalônica, que ele menciona aqui. Penso, irmãos, com muitos outros intérpretes, que provavelmente a explicação melhor para isso, de respeito, está relacionada às dificuldades que o apóstolo Paulo teve para enfrentar ali, aonde ele se encontrava, na cidade de Corinto. Lá estava ele para anunciar o evangelho, pregar o evangelho na cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade lascívia. O termo Corinto, de quem era de cidadão de Corinto, era quase um palavrão na época, já carregava uma conotação de imoralidade. Não era fácil anunciar o evangelho ali. Paulo chegou numa situação muito difícil. Dificilmente, não sei se os irmãos lembrarão ainda da nossa mensagem sobre a atividade missionária de Paulo em Corinto, quando expusemos o livro de Atos dos Apóstolos. Mas eu ressaltei que foi um momento difícil para o apóstolo Paulo. Ele vinha de uma situação muito difícil, perseguição em Tessalônica, perseguição em Bereia, uma resposta pífia em Atenas, onde ele poderia esperar um bom resultado, ali na capital intelectual, em parte do mundo da época, e, no entanto, poucos foram aqueles que responderam positivamente ao Evangelho. Então ele se dirigiu para a cidade de Corinto, aquela cidade difícil, lasciva, tinha vindo daquele contexto deprimente de idolatria que ele encontrou na cidade de Atenas. Em Corinto, ele não teve sustento para si próprio, ele teve que trabalhar, fazer tendas junto com Áquila e Priscila, para prover o seu sustento ali, enquanto ele anunciava o Evangelho na cidade de Corinto. Pela primeira vez, Paulo estava sozinho, não tinha um companheiro, seus companheiros eles haviam deixado, apenas depois eles retornaram. Enfim, irmãos, não era uma situação fácil aquela em que o apóstolo Paulo se encontrava ali em Corinto, anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho às suas próprias custas e tentando ali, com a graça de Deus, estabelecer uma igreja. Provavelmente ele se refere às circunstâncias adversas que ele encontrou e que acabaram não permitindo que o seu propósito de retornar a Corinto fosse concretizado como ele gostaria de já ter concretizado. Quem sabe faltava a ele dinheiro para voltar, faltava o recurso financeiro, ele tinha que estar tendo que trabalhar, fazer tenda ali para se manter e anunciar o Evangelho. Quem sabe outras circunstâncias e dificuldades que ele estava experimentando ali mesmo na igreja de Corinto, na cidade de Corinto, não permitiam que ele retornasse como ele gostaria, de maneira mais rápida, para aqueles irmãos da cidade de Tessalônica. A pergunta teológica que esse texto contém é: por que ele atribui esse impedimento a Satanás? Deus não é soberano sobre os céus e sobre a terra? Todas as coisas não estão debaixo da vontade daquele que faz todas as coisas de conformidade com o conselho soberano da sua vontade? É claro que sim. É claro que, em última instância,
Não foi Satanás quem barrou o caminho de Paulo, mas Deus permitiu que isso ocorresse e assim isso acontecesse. Mas lembrem, irmãos, que a mentalidade do apóstolo Paulo era uma mentalidade bíblica. Ele compreendia perfeitamente bem a verdadeira filosofia da história, a genuína filosofia da história. Ele sabia que a igreja nesse mundo é a igreja militante. Ele sabia que esse mundo e os conflitos deste mundo, por trás do conflito deste mundo, estão o Cordeiro de Deus e a antiga serpente, o demônio, Satanás, representado pictoricamente ali como um dragão no capítulo 12 do livro de Apocalipse, onde João descortina o véu da história e explica a genuína filosofia da história. Por trás dos embates, por trás de muitas lutas e por trás de muitas dificuldades, está o dragão que se lança sobre a descendência da mulher com o intuito de devorá-la na sua ira por não ter conseguido devorar o filho varão, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Paulo sabia muito bem que nós, como crentes, todos nós estamos alistados nessa peleja espiritual, nessa vida. E o grande cerne dessa peleja diz respeito ao anúncio do Evangelho e à promoção do reino e da glória de Deus deste mundo. Sempre que alguma coisa impede e retarda o anúncio do Evangelho, nós temos, como consideramos aqui no domingo passado, não apenas o maior dos crimes contra a humanidade, mas nós temos a mão de Satanás por trás, utilizando-se dos seus agentes para, de alguma forma ou de outra, impedir o bom curso da reforma, do Evangelho, da promoção do reino de Deus, e assim impedir, ocasionar contendas, conflitos, suspeitas, como vinha acontecendo ali na cidade de Tessalônica. Provavelmente, irmãos, Paulo atribui aqui a Satanás, porque revendo os acontecimentos, vendo o resultado, e observando os impedimentos e as dificuldades que tinham surgido em decorrência disso, ele diz: isso aqui é mão daquele que faz de tudo para impedir o avanço do Evangelho e a promoção do reino de Deus neste mundo. Mas nós sabemos que as intenções de Satanás são revertidas por Deus, que utiliza-se até dessas suas investidas para que a sua vontade soberana seja consumada e realizada, até mesmo através das investidas do maligno contra a sua igreja e contra o seu povo. Deus lança as flechas do diabo de volta e ele utiliza-se das investidas do maligno do seu plano eterno para a promoção do seu reino e a consumação da sua vontade. O exemplo mais claro, mais patente disso, nós encontramos quando nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e no capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, como na realidade se por um lado Satanás estava ativo em empregar pessoas para entregarem a Cristo e ele ser ali injustamente morto, na realidade, ao fazerem isso, eles só estavam fazendo aquilo que o propósito de Deus havia predeterminado. Especialmente no capítulo 2 do livro de Atos, no versículos 22 e 23 e 24, nós lemos assim: varões israelitas, atentai a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo ele entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Mas o apóstolo Paulo, portanto, irmão, tinha essa visão da genuína filosofia da história. E ele sabia que se em última instância
A vontade de Deus é soberana e dirige todos os acontecimentos, mesmo os acontecimentos maus, ruins, as vontades iníquas, as determinações iníquas, os obstáculos de Satanás. Ele utiliza tudo isso para a realização da sua vontade e a consumação do seu plano eterno. Ainda assim, Paulo não desconhecia o fato de que sempre que o evangelho é impedido, é retardado, sempre que há impedimento do evangelho ser proclamado, anunciado, o reino de Deus ser promovido, quem está por trás é Satanás, termo hebraico, depois para o grego, que significa exatamente adversário. Ele é o adversário. E ele coloca barreiras, ele coloca empecilhos os mais variados para que o evangelho não seja promovido, anunciado, e o reino de Deus não seja promovido. Mas ainda assim, Deus transforma isso tudo e utiliza todas as coisas de conformidade com a sua vontade para o louvor, para a honra e para a glória do seu nome. Mas, meus irmãos, eu preciso correr um pouco. O apóstolo Paulo continua nessa passagem e ele explica que se não havia retornado à igreja de Tessalônica, primeiro, como vimos, não foi por desafeição sua, por falta de amor àqueles irmãos, afeição àquela igreja, não foi porque lhe faltasse empenho, vontade, determinação para isso, não foi por isso, as circunstâncias não permitiram que ele concretizasse a sua vontade determinada, diligenciada de retornar, de ter já retornado à igreja de Tessalônica. Mas ele também continua explicando que se não retornou, também não foi por causa de problemas na igreja, não foi porque ele quisesse poupá-los. Os irmãos certamente estão lembrando do que eu mencionei no início acerca da razão pela qual o apóstolo Paulo não retornou à igreja de Corinto. Paulo não havia retornado à igreja de Corinto, não foi também porque lhe faltasse afeição pela igreja, não foi também porque lhe faltasse determinação de voltar, ou porque a sua palavra fosse dúbia, mas porque ele havia determinado não voltar a encontrar-se com aquela igreja em tristeza. A igreja estava cheia de problemas, como nós conhecemos muito bem. Problemas de ordem teológica, problemas de ordem moral, problemas de ordem litúrgica, havia problemas de toda a natureza na igreja de Corinto. E Paulo não queria encontrar-se novamente com aquela igreja assim, retardava o seu retorno e por carta e através dos seus emissários, dos seus evangelistas, o apóstolo Paulo tentava resolver o problema para poder retornar à igreja como ele gostaria de retornar. Mas eu quero explicar aos irmãos que não parece ter sido esse o caso aqui. Com relação à igreja de Tessalônica, Paulo não faz menção disso e não parece que ele não tenha retornado porque, apesar de amar a igreja e ter vontade de retornar, não retornava porque queria poupá-los em virtude dos problemas que haviam na igreja. Pelo que a carta transmite, Paulo tinha alegria em recordar daquela igreja. Não existe igreja perfeita. Certamente havia alguns problemas ali na igreja de Tessalônica. Paulo não escreve as suas cartas apenas para se congratular com os irmãos e se alegrar com os irmãos, ele faz isso, esse é o grande propósito da carta, mas ele escreve também para aperfeiçoar a fé daqueles irmãos. Mas a lembrança geral do apóstolo Paulo de Tessalônica não era como a lembrança da igreja de Corinto. Ele lembrava daquela igreja com muita alegria no seu coração. Já mencionei aqui, ele tinha muitas motivações, muitos motivos para agradecer a Deus e para recordar daquela igreja com muita alegria. Afinal de contas, aquelas pessoas haviam deixado os ídolos com todas as implicações que isso significava. Haviam se convertido ao Deus vivo e verdadeiro. Haviam demonstrado e vinham demonstrando essa fé operosa, esse amor abnegado, essa esperança firme. Deles repercutia o evangelho, não apenas ali na cidade de Tessalônica, ou mesmo na província da Acaia, ou da Macedônia, mas além das fronteiras da Grécia, se divulgava o testemunho e a fé e a firmeza daqueles irmãos. Irmãos, Paulo menciona aqui, no final desses versículos, a alegria que ele tinha naqueles irmãos,
E muito provavelmente essa alegria não é apenas escatológica, ela é principalmente escatológica, que eu vou mencionar logo adiante. Mas era uma alegria real, presente, que ele sentia com relação àqueles irmãos. Se ele pudesse retornar, ia ser para ele uma grande alegria estar no meio de irmãos queridos, amados, que vinham dando bom testemunho, crente, igreja da qual ele podia se orgulhar. E era uma alegria para ele poder retornar. Eles eram, de fato, a alegria do apóstolo Paulo. Ele não tinha outra alegria maior nesse mundo do que as igrejas, do que seu ministério, do que especialmente aquelas igrejas que respondiam positivamente, andavam bem, davam um bom testemunho, traziam essa grata recordação acerca da qual o apóstolo Paulo se refere no início da sua carta. Não foi por falta de alegria nesse sentido, não foi por causa de problemas da igreja, não foi porque quisesse poupá-los, como aconteceu com relação à igreja de Corinto. Pelo contrário, ele se alegrava neles, e eles eram motivo de gratidão e de alegria para o apóstolo Paulo. Mas, meus irmãos, existia um motivo maior para o apóstolo Paulo retornar à igreja do que todos esses motivos que nós estamos mencionando aqui. A afeição, o seu desejo de vê-los, a alegria que seria para eles estar de volta com àquela igreja e desfrutar da comunhão daqueles irmãos. Havia uma motivação superior, uma motivação maior. E podemos explicar isso nos termos como nós temos feito até aqui, em termos negativos e positivos, dizendo que se o apóstolo Paulo não havia retornado, não era porque aquela igreja significasse pouco para o ministério do apóstolo Paulo. Não é verdade. Significava muito para o ministério do apóstolo Paulo. E a razão maior que o apóstolo Paulo apresenta para ter retornado, se não foi porque não foi possível, as circunstâncias não permitiram, Satanás não deixou, num certo sentido. E essa razão era não apenas, como eu disse, afeição, a vontade ou alegria que estivemos considerando, mas o zelo pelo seu ministério, o seu amor por Cristo, a determinação de agradar a Deus. Maior do que o amor de Paulo pelos Tessalonicenses era o amor que ele tinha por Cristo. E maior do que a sua vontade de ir a Tessalônica era a sua vontade de agradar a Deus. E a maior alegria do apóstolo Paulo era alegria que ele anelava poder ter quando o Senhor Jesus voltasse na sua glória e ele pudesse apresentar aquela igreja sem mácula, sem defeito, porém santa e gloriosa, e ali então desfrutar da alegria e poder, com a misericórdia e graça de Deus, cumprir fielmente o seu ministério, evidenciado através dos membros da igreja de Tessalônica. Pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa, em quem exultamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda, não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa alegria, a nossa glória e a nossa alegria. Não apenas no sentido presente, mas no sentido futuro. O que o apóstolo Paulo, meus irmãos e irmãs, está afirmando aqui é que aquela igreja era uma dos motivos e das razões que Paulo teria para, no dia da vinda do seu Senhor, que o havia comissionado como apóstolo dos gentios, como ministro do Evangelho, para pregar o Evangelho e estabelecer igrejas para a glória de Deus, era apresentar a igreja de Tessalônica como a sua alegria e o seu louro de vitória do seu ministério, como evidência da concretização do seu ministério. Uma das passagens no livro de Atos dos Apóstolos que mais me chamou a atenção, mais me marcou, durante aqueles 2 anos em que nós estivemos expondo esse livro
encontra-se no capítulo 20, no versículo de número 24, onde o apóstolo Paulo declara: porém, eu vou ler desde o verso 22, e agora constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. E no verso 24 ele declara: porque em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, minha vocação, e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Coisa mais importante para Paulo era cumprir fielmente o seu ministério. Se para isso fosse necessário ser preso, pois ele seria preso. Se para isso fosse necessário ser morto, ele seria morto. Mas o grande alvo, a grande meta, a grande motivação, o grande objetivo da sua vida era ser fiel a Deus na realização do seu ministério. Deus o havia chamado, ele havia sido perseguidor da igreja. Na pessoa do seu filho, ele havia sido comissionado apóstolo dos gentios. E a obsessão do apóstolo Paulo era a realização do seu ministério de modo que agradasse aquele que o havia comissionado. E para isso, ele estava pronto, se necessário fosse, até a morrer, desde que ele completasse com fidelidade o ministério que Deus lhe havia confiado. Essa era a grande motivação, meus irmãos. Mais do que o amor que ele tinha pela igreja de Tessalônica, e tinha, mais do que a diligência que ele havia demonstrado em função da vontade que ele tinha de retornar àquela igreja, e realmente tinha, mais do que a alegria que ele sentia presentemente naquela igreja, meus irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo amava a Cristo, queria agradar a Cristo e se alegrava em cumprir a vontade do seu Senhor. E é por isso que ele termina a apologia pro absente a sua, a apologia com relação à sua ausência, deixando claro que aquela igreja, entre outras, era a razão da sua alegria, o louro da sua vitória, a sua glória na manifestação da vinda do nosso Senhor Jesus, no seu retorno em glória, para conceder a cada um de nós o nosso galardão. Essa era a grande motivação do apóstolo Paulo. Não faltava nele, repito, meus irmãos e irmãs, amor por aquela igreja. Não faltava nele vontade e determinação de cumprir a sua promessa. Não faltava nele alegria de estar com aqueles irmãos. Mas sobrava em Paulo a determinação, o amor a Cristo, a determinação de fazer a sua vontade e poder, com a graça de Deus, apresentar àquela igreja como o motivo da sua alegria, o seu louro de vitória, a coroa do seu ministério por ocasião do retorno do seu Senhor em glória. Eu quero brevemente, irmãos, apenas destacar, com base na porção que nós estivemos considerando, duas lições, uma para a igreja e outra para nós, presbíteros, docentes, regentes, ministros do Senhor. Nós, a quem o Senhor encarrega o cuidado da sua igreja. Para a igreja, ressalto apenas o fato de que devemos ter consciência de que estamos numa peleja. A luta não é fácil, não é fácil não. E nós, os ministros, aqueles a quem Deus atribui ofícios e responsabilidades sobre a igreja, muitas vezes somos alvo, objeto de Satanás, que tenta de todas as maneiras impedir o bom desempenho do nosso próprio ministério, que é a coisa que mais nós anelamos e desejamos nessa vida.
temos uma natureza corrompida, pecaminosa, e estamos no meio dessa luta terrível, e nem sempre, irmãos e irmãs, nós conseguimos realizar aquilo que nós tanto gostaríamos de realizar. Tem coisas que fogem à nossa capacidade de fazer, pelas nossas próprias deficiências, pelas próprias circunstâncias da vida, pelas próprias atividades que muitas vezes nos são atribuídas, e nós muitas vezes não conseguimos fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer. E a igreja e nós como um todo devemos ter sempre cuidado na avaliação dos nossos propósitos, das nossas motivações. Muitas vezes não é falta de amor, não é falta de vontade, não é falta de alegria, mas é que Satanás nos barra o caminho. De uma forma ou de outra, nós somos de fato impedidos às vezes de realizar e de concretizar as coisas que nós gostaríamos muito de fazer. Se acerca do pecado, o apóstolo Paulo diz: as coisas que eu não quero fazer, eu faço, as coisas que eu não quero fazer, eu faço, e o que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço. Desventurado homem que sou. Que dirá nós, irmãos, no que diz respeito às nossas fragilidades, às lutas, às dificuldades, os problemas, os empecilhos, as responsabilidades variadas e pesadas que são colocadas sobre os nossos ombros, infelizmente, não por falta de amor, não por falta de vontade, não por falta de alegria, nós não conseguimos realizar aquilo que, com a graça de Deus, nós gostaríamos tanto de realizar da melhor maneira que podemos ou que poderíamos realizar. As demandas do ministério são tantas, irmãos, e tão difíceis, que muitas vezes não conseguimos realizar aquilo que gostaríamos. Eu tive um professor no tempo que fiz seminário, era um homem muito querido e tinha muitas atividades, não porque ele buscasse essas atividades, mas porque elas lhe eram impostas. E uma vez ele contou que teve um encontro com um missionário, até conhecido nosso aqui, um missionário americano, que passou por Belém, o reverendo Jenkins, e depois foi para trabalhar em outras regiões do país, e ele contou como o reverendo Jenkins teria se encontrado com ele, e perguntado como é que vai, como é que o trabalho, como é que o ministério, e ele disse: meu irmão, você não imagina como eu estou ocupado. É igreja, é escola. Ele foi diretor do Colégio Agnes em Recife, a pessoa a quem me refiro, e atividades no presbitério, atividades no seminário, e assim, e então ele contou que o reverendo Jenkins teria dito para ele: alguém deve estar sofrendo muito nessa história. Realmente todos sofrem nessa história. Nós certamente ele não conseguia realizar como gostaria nenhuma das atribuições que haviam lhe sido conferidas. Mas e aí? Às vezes as atribuições nos são conferidas e nós não conseguimos, em sã consciência, dizer não, e temos que realizá-las na medida da nossa capacidade, da nossa saúde. Quem sabe foi esse o problema do apóstolo Paulo, das circunstâncias, dos problemas, das barreiras, às vezes, que Satanás coloca no nosso caminho. Mas, por outro lado, irmãos, para os ministros, Deus nos dê a graça e a determinação para realizar os nossos deveres, ou os deveres do nosso ofício, não apenas por amor, e isso tem que ter. Deus nos guarde e nos livre, a qualquer um de nós, presbíteros, de profissionalismo no exercício do nosso ofício. Deus nos guarde e nos livre disso. Mas Deus nos dê a graça de desempenhar nossos ofícios e ministérios, a exemplo do apóstolo Paulo, não apenas como expressão de amor pela igreja e de determinação diligente na execução dos nossos deveres, e com alegria de poder desfrutar da comunhão preciosa daqueles que nós mais amamos neste mundo. Mas Deus nos dê a graça de desempenhar os nossos ministérios, especialmente para agradar aquele que nos chamou, aquele que nos comissionou. E, se necessário para isso, até tivermos que desagradar
um ou outro irmão, Deus nos dê a graça de fazê-lo, porque o nosso compromisso maior é com aquele que nos chamou. A igreja precisa ser para nós o nosso louro de vitória, a nossa alegria, a nossa glória na manifestação da vinda do nosso amado Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.